Um amigo diz pro outro, a gente não é mais amigo e a cada vez que você tentar se reaproximar de mim, eu vou arrancar um dedo da minha mão. I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them. Essa é a sinopse de Os Banshees de Inisherin e a gente vai tentar responder por que esse roteiro é bom. Gente, isso é o Estante Cultural e a gente está nessa série sobre os roteiros dos filmes que estão cotados na temporada de premiação. E hoje a gente vai falar desse, que inclusive está super cotado, que é Os Banshees de Inisherin. Banshee é um espírito assim, da cultura irlandesa e Inisherin é uma ilha ficcional que eles criaram, mas é como se fosse a Irlanda. E esse é um filme escrito e dirigido pelo Martin McDonagh, que também fez 3 Anúncios para o Crime e também é muito conhecido por ser o peguete da Phoebe Waller-Bridge. E a sinopse é simplesmente essa, o que já traduz um pouco assim do tipo de roteiro que é esse filme. Esse filme tem uma estrutura de um roteiro que se assemelha muito a um conto, até um conto fantástico desses que a gente poderia encontrar aqui na América do Sul, uma coisa meio Gabriel Garcia Marques e tal, pelo exagero da situação, né, de, por exemplo, arrancar um dedo e tudo mais. E ele está classificado num tipo de histórias que são as histórias figurativas. A gente tem essa dupla separação, né? Histórias temáticas e histórias figurativas. E como que a gente pode entender essa diferença? Uma história temática é aquela que está preocupada em discutir o tema. E a história figurativa é aquela que traz uma imagem sobre um tema. Talvez ela vai discutir ou não, e nesse caso ela não discute. Por exemplo, assim, se a gente pega assim aquelas fábulas do Esopo, assim, o sapo e o escorpião, que é aquela, o escorpião, você me leva nas suas costas para atravessar o rio. Ele, não, e no final o escorpião pica o sapo e ele se afoga. Bem resumidamente aqui. Essa é a figura, essa é a situação, é a fábulazinha que está ali. Qual que é o tema? É a moral que vem depois, é a discussão que tem sobre ele, que é aquilo discutido, aquilo interpretado, é como se fosse o argumento e o exemplo. Se eu tivesse fazer um texto argumentativo, é o argumento e a sua justificativa. A tese e argumento. E como tem essa estrutura figurativa, é uma situação posta do cotidiano dessas pessoas dessa localidade, ele joga para o espectador, como o conto joga para o leitor, a interpretação. E aqui a gente vai levantar 3 hipóteses da discussão das figuras que aparecem nesse filme. Na hipótese 1 que a gente pode levantar é que essa é uma história sobre o luto. E como que isso é trazido pelas figuras? No momento, assim, de um rompimento. Acabou a amizade, não existe mais a relação. E o personagem do Colin Farrell, ele não aceita isso, que é uma coisa que geralmente é representada pelo luto, a negação. Você não aceita que você não vai conviver mais com aquela pessoa, que aquela pessoa saiu da sua rotina, da sua convivência, e ela vai tentando a todo momento recuperar aqueles momentos que para ela era a rotina, era o habitual, ter o convívio daquela outra pessoa. Colm? E a cada vez que ela tenta retomar algo que não tem retorno, que é a convivência dessa pessoa que foi rompida por um luto, é como se você dilacerasse um pouco aquela pessoa mais uma vez. Ela vai se rompendo, ela vai se fragmentando. Você vai buscando mais a pessoa e ela não está mais inteira. Então isso é uma forma de discutir essa história a partir da oposição desses dois personagens. É porque o personagem ele vai arrancando os dedos a cada tentativa de reaproximação. É como se fosse no luto, a cada vez que tentasse retomar a pessoa perdida, você fragmentasse ela deixasse de ser inteira. Hipótese 2. Esse é um filme que discute a masculinidade. E isso pode ser analisado pelas figuras do texto da intransigência dos dois personagens que são homens. Eles são teimosos, eles são turrões, eles não estão buscando o diálogo. None of it helps me, do you understand? None of it helps me.
Tem dois valores opostos, né? O personagem do Brendan Gleeson, ele quer a eternidade, quer deixar um legado, ele é músico, ele quer fazer a canção dele que chama os Banshees de Inisherin para deixar pro mundo, ele já tá perto assim da velhice. E o personagem do Colin Farrell, ele representa o presente. Ele não pensa no futuro, eles têm até um diálogo dele não saber quem é Mozart, ele só pensa no bem-estar momentâneo. E os dois não se conciliam. E esse não se conciliar do masculino, ele vai se aproximando do conflito, da guerra. A gente também pode pegar essa hipótese em cima da personagem da irmã, que é a única que consegue fazer alguma mediação, consegue trazer alguma racionalidade, algum pensamento fora dessas emoções da intransigência dos personagens masculinos. Os personagens masculinos fora os dois principais também são muito complexos. Você tem o pai e o filho lá, o policial, e o filho que é o personagem do Barry Keoghan, que o pai bate nele, ele quer ser o valentão, ele quer ser o dono da ilha, né? E o filho dele, que é um boca aberta, mas tem uma das cenas mais bonitas do filme, que é o diálogo dele com a Siobhan, né? Que é a personagem da irmã do Colin Farrell. You probably wouldn't ever want to, I don't know, to fall in love with a boy like me, would you? No, Dominic, I don't think so, love. Oh, yeah, no. I was thinking, no. Oh, there goes that dream. E finalmente a hipótese 3, que é do filme trabalhar numa microesfera. O que isso quer dizer? Isso trabalhar num contexto menor, a Guerra Civil Irlandesa, que está representada no filme, não está discutida, né? Os personagens sempre escutam os tiros do outro lado da praia, mas isso nunca vira um assunto, é uma coisa que está ali ao longe, mas que de alguma forma está ali entranhado no cotidiano desses personagens e nas relações que eles têm. São amigos, eles convivem, mas eles estão no impulso de guerrearem entre si. Não existe uma conciliação. Haven't heard any rifle fire from the mainland in a day or two. I think they're coming to the end of it. I'm sure they'll be at it again soon enough, aren't you? Some things there's no moving on from. Outro destaque assim, de mérito assim, para o roteiro, porque o Marty McDonagh, ele é muito bom em fazer diálogos cômicos, né? Aí você vê aquele povo mesquinho, que é fofoqueiro, que é chato, assim. Tem uns diálogos muito engraçados, mas tem muito sofrimento, assim, também, né? Então ele é um triste engraçado, super melancólico, e que também tem um outro mérito que às vezes a gente esquece que isso também é roteiro, porque não é a história, mas é a descrição da ação. Você sabe exatamente onde cada personagem mora na ilha, sabe? Porque eles andam lá no caminho, aí de repente a câmera tá voltando e você sabe, agora ele tá indo pro bar, agora ele tá indo pra casa do fulano. E isso, assim, é uma descrição de roteiro, como o roteirista é o diretor, é um controle muito bom da narrativa, você se orienta muito bem, isso é muito importante pra você estar imerso ali na história, né? Isso é também um ótimo destaque. Então, por que o roteiro de Os Banshees de Inisherin é bom? Porque ele traz uma estrutura fabular, como se fosse literatura, como se fosse um conto, com diversas possibilidades de leitura e que não são aquelas possibilidades de leitura muito cabeçudas, não. Que você consegue enxergar, consegue se divertir com o filme, sentir as emoções, a melancolia e ainda consegue colocar a sua interpretação para jogo ali. Ele não te dá aquilo fechado. Então é um roteiro aberto, mas com uma consistência muito boa. E se você gostou desse conteúdo, divulga para quem vai gostar também. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não gostou, assim, pelo menos assiste até o final para falar com convicção que não gostou. Até a próxima instante.